Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, Casa de Irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na capela, no interior da Basílica, dedicada a São José, o esposo da Virgem Maria. E queremos dar início à celebração eucarística neste dia em que a Igreja faz memória de Santo Irineu, conhecido como o último homem da geração apostólica. Foi educado por São Policarpo, discípulo de João Evangelista. Ficou conhecido por defender a natureza humana e divina de Jesus, o Deus que se fez homem, o novo Adão. Na liturgia da palavra, Jesus nos mostra e nos ensina que devemos ser árvores que produzem bons frutos. Em pé, iniciemos cantando todos juntos o canto inicial. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, erga a voz, cante. Quem tem as mãos limpas, quem não é vaidoso e sabe amar. Preside a celebração Padre Henrique, missionário redentorista que aqui trabalha. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs. É com muita alegria que nos reunimos neste momento para celebrar nossa fé, ouvirmos a palavra de Deus, nos alimentarmos da Eucaristia. Seja bem-vindo você que vem de perto, você que vem de longe, você que reza conosco neste momento através do Aparecida ao vivo. Nesta Santa Missa nós rezamos por todas as intenções colocadas aqui diante do altar, deixadas pelos devotos de Nossa Senhora, intenções que são enviadas também. Você que reza conosco pela internet pode enviar os seus pedidos ligando para 0300 210 1210 e eles serão depositados aqui diante do altar de Deus. Nós hoje celebramos o aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Leonardo Pinheiro, 20 anos de ordenação. Deus abençoe, conceda ao Padre Leonardo, a todos os padres religiosos que celebram hoje a vocação, perseverança e fidelidade. Rezamos pelos falecidos. Faleceu hoje, na Bahia, Padre Neilton da Mota Junqueira, missionário redentorista. Nós pedimos a Deus pelo seu descanso eterno. Rezamos também por Marieta Barbosa Andrade, Jordão Gonçalves Andrade e pelo 7º dia de Mônica. Junto dessas intenções, nós queremos, é claro, colocar aquelas que trazemos no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta Eucaristia, nos coloquemos aqui diante do altar, lugar da entrega total de Jesus por amor a nós. Em cada Santa Missa, nós revivemos a paixão, morte e ressurreição de Jesus na Eucaristia. E é diante deste altar, lugar da entrega total de Jesus, que nós queremos também entregar o nosso coração, entregar a nossa vida,
reconhecer nossas faltas, nossas fraquezas e pedir ao Senhor que seja paciente conosco, nos ajude no nosso processo de conversão. Convido você a fechar seus olhos e fazer um breve exame de consciência, pedir perdão a Deus por tudo aquilo que você, meu irmão, minha irmã, reconhece ter feito. Pecado é aquilo que nos afasta de nós mesmos, de Deus, dos nossos irmãos. Pecado são as ofensas que nós dirigimos a Deus, ao nosso próximo e a nós mesmos. Pelas vezes que pecamos através dos pensamentos, que são sementes para as nossas ações, pelas vezes que pecamos pela omissão, somos indiferentes àquilo que acontece à nossa volta, e pelas práticas que nós consentimos realizar em nossas vidas. Cantemos suplicando o perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa nossa súplica, Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja pela intercessão de vosso servo. Renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Escutemos com atenção a palavra de Deus. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor falou a Abrão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu protetor e tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos, e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me deste descendência,
Um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nestes termos: o teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E conduzindo para fora, disse-lhe: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Ele disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus, para te dar uma possessão nesta terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxutou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo a Abraão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes darei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Cantemos. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca Deus. Procurai o Senhor seu Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada em incontestáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e de seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Aleluia, 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 aleluia. Fica em mim, eu em vós hei de ficar, de Jesus.
Quem em mim permanece há de dar muitos frutos. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo o tempo comum, celebrando hoje a memória de Santo Irineu. Santo Irineu que foi bispo da igreja, Santo Irineu que ajudou a defender a fé em um momento difícil, onde muitas questões se levantavam contra aquilo que nós cremos. Hoje nós temos as fontes da nossa fé, as fontes do catolicismo, é sim a palavra de Deus, é a tradição, com T maiúsculo, é também tudo aquilo que a igreja nos ensina como doutrina, tudo aquilo que a igreja nos propõe como caminho para Deus, o magistério. Por isso, nós nos reunimos neste momento em torno da palavra de Deus, em torno da mesa da Eucaristia, nós que celebramos a nossa fé, uma fé que não é morta, uma fé que precisa ser viva, porque Deus nos pede que não sejamos mornos. É preciso ser quente ou ser frio. É preciso que sejamos reconhecidos pelos frutos que produzimos. E hoje o Evangelho fala sobre isso de modo muito claro. Tem dias em que a palavra de Deus, ela fala de forma tão clara, tão compreensível, que a nossa participação como sacerdotes é fazer com que ela seja entendida. Porque de modo tão claro a gente pode, de repente, atrapalhar a compreensão. Então hoje Jesus está falando aos seus discípulos e também a nós, que é para tomar cuidado com os falsos profetas. Tomar cuidado com aqueles que falam em nome de Jesus, mas causam divisão, causam destruição, são aqueles que causam a desunião na própria igreja, aqueles que desunem aqueles que eram para ser unidos. Como igreja somos corpo de Cristo. Não existe membro melhor ou pior. Não existe membro mais importante. Existe diversidade de carismas.
diversidade de dons. Todos nós somos membros importantes deste corpo. E para que este membro tenha vida, ele precisa estar ligado ao corpo. Nós ouvimos a palavra de Deus comparar também que Jesus é a videira, é o pé de uva. Os ramos só vão produzir frutos se estiverem ligados à videira. Um ramo solto no espaço não produz fruto nenhum, pelo contrário. Ele seca, ele morre. E hoje a palavra vem dizer para nós, vem nos questionar, que frutos estamos produzindo? E Jesus vai falar de maneira muito clara, ninguém vai encontrar uva em espinheiro. Ninguém vai encontrar figo na urtiga. A gente encontra uva na videira. A gente encontra figo na figueira. E Jesus está dizendo que é impossível uma árvore má produzir frutos bons. Como também é impossível uma árvore boa produzir bons frutos, aliás, maus frutos. E nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos, pelos frutos que damos. Meus irmãos e minhas irmãs, existe um ditado que a palavra de Deus nos ensina, se tornou um ditado popular, e tantas vezes a gente não crê naquilo que a gente fala, mas quem planta, colhe. Nós escolhemos o que queremos plantar. As sementes, nós somos livres para escolher aquilo que queremos plantar, mas a colheita é obrigatória. Não tem como eu esperar colher uvas se eu estou semeando espinheiros. Não tem como eu colher figo se eu estou espalhando sementes de urtigas. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Por isso, estejamos atentos àquilo que nós estamos semeando. Não semeemos a discórdia, não semeemos o ódio, a intolerância e tantas outras coisas que a gente vê. Porque a gente consegue facilmente identificar quando os outros fazem. Mas quando a gente mesmo faz, a gente arruma 1000 justificativas. Ah, eu fiz isso porque o fulano fez aquilo para mim. Ah, eu fiz isso porque o outro fez primeiro. Então é importante a gente olhar para a gente. É necessário olhar para dentro. Porque olhar para fora a gente vê muita coisa, a gente fala muita coisa, mas quando é para olhar para dentro a gente foge. A gente foge do silêncio, a gente foge da oração, a gente foge da palavra de Deus, porque parece que a gente tem medo do que a gente vai encontrar na gente mesmo. Então, cuidado com esse juízo, porque é preciso primeiramente identificar em nós, primeiramente identificar no nosso coração quais são as sementes que nós trazemos conosco. Devemos ser sementes boas e semear, plantar sementes boas. O mundo já está marcado demais por sementes ruins. E olha que tantas vezes a gente semeia trigo, mas vem o inimigo e semeia o joio no meio do nosso trigo. Porque às vezes você pode estar pensando aí no seu interior, poxa, mas eu só planto coisa boa, estou colhendo só coisa ruim, o que está dando de errado na minha vida? Não se esqueça, o inimigo vem também e semeia o joio no meio do nosso trigo. Tem tantos pais, tem tantos homens e mulheres que são bondosos, são caridosos, são santos, mas aguentam cada situação difícil, de filhos que foram educados de maneira tão exemplar, mas que preferiram sua própria índole e deixaram se perverter. E fazem seus pais sofrerem muito. Então é importante a gente entender isso também. A lógica de Deus é diferente da nossa. A gente tem uma lógica bastante matemática, a gente sempre pensa em quantidade, a gente sempre pensa
de forma objetiva, e tantas vezes nós somos surpreendidos por Deus que foge de toda a lógica humana. O desejo do homem se unir a Deus, estar unido a Ele, é um desejo que existe desde sempre. Nós, enquanto seres humanos, temos necessidade do transcendente, de Deus. E nós vamos tentar estabelecer com Ele a aliança. Nós temos em todo o Antigo Testamento esta maravilha que nós ouvimos hoje da primeira leitura, que é este primeiro passo que o próprio Deus dá também ao encontro de nós, seu povo. E é necessário que a gente perceba os sinais de Deus, porque muitas vezes a gente não consegue reconhecer os sinais de Deus na nossa vida. A gente liga o piloto automático e vai embora, e a gente não tem sensibilidade para perceber Deus nas pequenas coisas, nas pessoas que estão à nossa volta, nos pequenos acontecimentos. A gente se tornou uma geração de eventos, a gente se tornou uma geração de super acontecimentos, né? Coisas que nos chamam muita atenção, a gente rapidamente vai procurar saber, se interessa, vai atrás, mas coisas pequenas a gente não dá muita importância. E Deus age nos detalhes. A gente também a humanidade se tornou muito pessimista. Como é triste perceber o quanto as desgraças, as situações ruins, elas viralizam, todo mundo sabe, todo mundo ouviu falar. Mas as coisas boas a gente meio que não liga, não é? A gente pode até observar que, até nos meios de comunicação, as notícias que mais atraem são as tragédias e não são as boas. E a gente muitas vezes vai por essa onda, a gente vai sendo levado por esta onda e vai percorrendo este mesmo caminho. A primeira leitura de hoje que nós escutamos, do livro de Gênesis, na continuidade de ontem, fala para nós sobre Abrão. Abrão que vai se tornar Abraão. Abraão que significa pai de muitos. E hoje, na leitura que nós ouvimos, nós temos justamente a narrativa desta promessa de Deus para Abrão. Abrão que não tem filhos com a sua esposa, tem sim com uma outra mulher. Abrão que recebe de Deus esta promessa que ele será pai de muitos. Deus convida Abrão a olhar ao céu e contemplar e tentar contar as estrelas, e Deus vai dizer para Abraão: assim será seus filhos, assim será a sua descendência, será incontável. E Abrão vai dizer: mas eu não tenho nenhum filho meu com a minha esposa, o único que eu tenho não é com a minha esposa, é com uma outra mulher. E Deus faz essa promessa a Abrão. E nós acompanhamos também, nesta leitura, além desta promessa de Deus, que Ele vai conceder a Abrão e sua esposa um filho, mesmo que eles já tenham idade avançada, mesmo que já tenham os cabelos brancos. E nós vemos na segunda parte desta leitura, algo que nós vivenciamos em toda a Eucaristia, e que as raízes estão aqui, neste tempo, lá no Antigo Testamento. A gente tem bastante familiaridade com este altar. Altar que para nós se assemelha a uma mesa, altar que nós vemos acontecer a transubstanciação do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus. E aonde está a raiz disso, desse rito?
Nós acompanhamos isso hoje na leitura de Gênesis. O povo de Deus, para estabelecer aliança, fazia o quê? Primeiramente, o altar não era desse tamanho. Era muito maior, porque em cima deste altar se colocavam bois, como nós ouvimos hoje na leitura, novilhos, cabritos e por aí vai. Animais de vários portes. E nós hoje acompanhamos com riqueza de detalhes em Gênesis como era estabelecida a aliança, como era este rito. O ser humano é ritual. Gente que estudou história, todo mundo que estudou história, por menos que seja o seu estudo, você sabe que o ser humano é ritual. A gente tem um rito para nascer, a gente tem um rito que comemora o nascimento, tem um rito ali que celebra também a morte de alguém, temos um rito de transição de uma fase da vida para outra, e temos o rito de aliança. Hoje, como é o rito do matrimônio, o rito da aliança? Existe a bênção das alianças, existe a bênção nupcial, existe um momento em que os padrinhos ali que são testemunhas rezam por esta nova família que nasce ali diante do altar de Deus. Então, o ser humano é ritual, e isso não é de hoje. A palavra de Deus foi escrita há mais de 2000 anos. Como era o modo de se estabelecer aliança com a outra parte? Tomava-se um animal, e a gente tem ali as características dos animais que Deus pediu a Abrão. Esses animais eram sacrificados, partidos ao meio, e deste sangue que escorria ali no meio, entre as duas partes do corpo, que Gênesis vai dizer para nós, cada parte era colocada uma na frente do outro com a sua parte correspondente. Eu fico imaginando isso nos dias de hoje, que tristeza que seria, né? Eu acho que ninguém viria aqui para assistir a algo assim. E no meio destas duas partes dos animais, a gente ouviu hoje, cabrito, novilha e cordeiro. Então a gente tem ali, metade para lá, metade para cá. A palavra de Deus vai dizer que a pombinha e a rola não precisavam partir ao meio, só colocavam lá mesmo sacrificadas. E as duas partes que estavam selando a aliança, pisavam neste sangue juntas. Então se eu estou selando a aliança da minha família com a família do outro, nós dois, os chefes das famílias, vamos trazer nossos animais, vamos ali rezar, vamos matar os animais, dividi-los ao meio, vamos passar no meio do sangue. Pronto, selamos uma aliança. Só que nós ouvimos que Abrão selou uma aliança com Deus, porque no momento em que ele partiu ao meio esses animais e colocou ali sobre aquele grande altar, e passou por cima daquele sangue, passou também uma bola de fogo. E ele entendeu que aquilo era uma epifania, uma manifestação de Deus. Que Deus se manifestou ali presente através deste sinal. Meus irmãos, minhas irmãs, eu falei que nós vivemos isso na Eucaristia, porque nós não temos mais sobre este altar o cordeiro animal, mas nós temos o pão, que Jesus disse, tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Nós temos não o sangue de um cordeiro, de um animal, nós temos o vinho, que após consagrado, Jesus eleva os seus olhos aos céus e vai dizer, tomai todos e bebei, este é o sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, não mais precisamos trazer pombos, cabritos, ovelhas, cordeiros e colocá-los sobre o altar, porque Jesus se fez, uma vez por todas, este grande sacrifício ao Pai.
Ele se entregou como cordeiro para ser imolado. Por isso que, ao contemplarmos aqui Jesus sobre o altar, nós contemplamos na hóstia e no vinho consagrados, no pão e vinho consagrados, o corpo e sangue de Jesus. Contemplamos o Calvário. E quando comungamos e comemos a carne e o sangue de Jesus, que estão presentes no pão e no vinho consagrados. Ou seja, nós firmamos uma aliança com Ele. Em resumo, esta é a grande questão da palavra de Deus hoje para nós. Firmamos uma aliança com Ele. Assim como Abraão firmou uma aliança com Deus, nós firmamos uma aliança com Deus através de Jesus na Eucaristia. Então, meu irmão, minha irmã, a Eucaristia que nós recebemos não pode ser simplesmente comungar por comungar. Não pode ser simplesmente um preceito a ser cumprido. A gente precisa entender que, ao comungar, eu estou dizendo, sim, eu aceito esta aliança com Deus. Sim, eu aceito o que Deus me propõe como caminho para Ele. Eu estou dizendo, sim, eu quero estar unido a Deus. E olha só que bonito, nós não só celebramos esta aliança, mas nós nos alimentamos de Jesus. Para quê? Para nos tornarmos outro Cristo na vida das pessoas que estão à nossa volta. Para nós mesmos e para os nossos irmãos. E nos tornamos outro Cristo para as pessoas à nossa volta. Para quê? Para produzirmos frutos para Deus. É isso que Jesus nos fala hoje no Evangelho. Seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Daí eu pergunto para mim mesmo, pergunto para você, quantas vezes a gente, olhando os frutos que a gente está produzindo, a gente fala, poxa, esse fruto não é muito cristão não. Esse fruto não é muito católico não. Então isso não é para que a gente se desespere, para que a gente, se condene, mas para que a gente pense um pouquinho. Quais frutos eu estou plantando? Quais frutos eu estou produzindo? Eu que participo desta aliança, eu que participo deste altar. Que Nossa Senhora nos ajude a pensarmos sobre a nossa vida, pensar sobre a nossa história. Eu vi um negócio na internet esses dias dizendo assim, daqui 100 anos a gente não sabe nem quem vai estar morando na nossa casa. Você que está aqui hoje, pense nisso. Você não sabe se vai ser seu neto, se vai ser sua neta, se vai ser seu filho, se vai ser sua filha, se vai ser um estranho, se vão demolir a sua casa para construir um prédio no lugar. Ninguém sabe de nada. E às vezes a gente briga por causa do quê? Por causa de uma toalha molhada jogada na cama, né? Senhores maridos e senhoras esposas. Então vamos valorizar mais o hoje e pensar nisso, que frutos eu quero deixar neste mundo. Que Nossa Senhora interceda por nós e por nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé, vamos apresentar ao Senhor nossos pedidos. A cada prece, nós vamos rezar juntos. Senhor nosso Deus, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, ouvi-nos. Aceitai o nosso esforço em viver o ensinamento de Cristo e assim produzirmos muito frutos do vosso reino. Senhor nosso Deus, ouvi-nos. Iluminai com a luz do vosso Espírito Santo o nosso coração, as nossas decisões e fazei-nos firme na vida de comunidade
e de comunhão fraterna. Senhor nosso Deus, ouvi-nos. Dai-nos a graça de produzir muitos frutos de esperança, de solidariedade, de justiça e de compaixão no mundo em que vivemos. Senhor nosso Deus, ouvi-nos. Ó Deus, como é bom poder contar em cada dia com o vosso amor. Não olheis nossas fraquezas, mas confirmai-nos em vossa misericórdia. Vós que sois nosso Deus, e viveis e reinais para sempre. Amém. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Momento do ofertório. Trazemos ao altar o pão e o vinho que vão se tornar para nós corpo e sangue de Jesus. E você que está aqui hoje no santuário, você que está em casa, é convidado a partilhar neste momento. Faça a sua oferta, você que está aqui no santuário, faça a sua oferta nos cofres espalhados aqui na Capela de São José. Precisamos da sua ajuda para continuar cuidando bem da casa de Nossa Senhora, continuar levando a palavra de Deus a tantos corações, a tantas famílias. E você que reza conosco pela internet pode fazer sua doação através do a12.com/doação ou ligando para 0300 210 1210. Muito obrigado pela sua generosidade. Cantemos. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. Cantem todos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, cantemos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possa glorificar-vos, ó Deus, este sacrifício oferecido com alegria na festa de Santo Irineu, que ele nos leve a amar a verdade para guardarmos inabaláveis a fé e a unidade da Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelo mártir Santo Irineu, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo,
manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição.
Coloque diante do altar de Deus todos os nossos familiares e amigos falecidos. Rezamos hoje o 7º dia de Mônica, pedindo ao Senhor que conforte o coração dos familiares e conceda a ela o reino dos céus. E todos que partiram desta vida, colhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, com Santo Irineu e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo.
Ao recebermos, Senhor, Tua presença sagrada, para confirmar Teu amor, faz de nós Tua morada, surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir Teu caminho, sempre trilhar Tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Esse chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Desamarrem as sandálias e descansem. Esse chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. E renovem a esperança no Senhor. Graças e louvores se dêem em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus, por estes sagrados mistérios, aumentai em nós aquela fé que, mantida até o fim, coroou de glória Santo Irineu. Dai que também nós sejamos justificados, seguindo-a fielmente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltando o nosso olhar para a imagem de Nossa Senhora, vamos renovar a nossa consagração à Rainha e Padroeira do Brasil. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção,
Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Após o canto final, teremos o momento das bênçãos aqui na Capela de São José, bênção dos objetos de devoção, bênção para você e para sua família, bênção também para os motoristas, todos os peregrinos que hoje vêm ao Santuário Nacional. Obrigado você que rezou conosco através do Aparecida ao vivo. Quero agradecer também aos ministros, leitores, Silvio que nos ajudou com o canto. E nós encerramos a nossa Eucaristia com o envio, com a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São José, Santo Irineu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos Nossa Senhora com as nossas palmas, com a nossa alegria. Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai, modelo dos consagrados, nosso sim ao chamado do Senhor confirmai. Ave Maria, cheia de graça, plena de graça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa